Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui duas perguntinhas do nosso vídeo do R$ 1 milhão em qualquer tesouro IPCA. A Carmelita diz aqui: se você já tiver mais do que o montante citado, fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, meus parabéns. Olha, eu espero o vencimento. Eu acho isso. Esperamos o vencimento. Se você vai ter mais do que R$ 1 milhão no vencimento em poder de compra, meus parabéns, que maravilha, certo? Mas eu não alteraria os meus planos, né? Se isso vai dar mais ou menos, se eu estabelecer aquela quantidade, eu vou atrás do objetivo e pronto, certo? O objetivo do vídeo foi deixar um plano mais fácil para a gente atingir esse R$ 1 milhão tendo um guia mais simples. Ó, atinge tantos títulos e esse é o ponto. Deu. A Joyce faz uma pergunta aqui que agora eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Sou novata e comprei IPCA 30 com juros semestrais, taxa de 4,5, excelente taxa, com R$ 4.000 no título. Mas observando o IPCA 35 sem cupom, o título está 1.900. Por que essa diferença? Se tivesse comprado esse, compraria o dobro de títulos. Fiquei então no prejuízo? Não, não ficou no prejuízo. Uma coisa, vamos comentar aqui vários aspectos. O primeiro deles é a diferença de modos de investir, certo? E eu acho que os dois modos são válidos e eu acho que nós temos que ter os dois tipos de título na carteira, certo? E eu até diria mais. São números mágicos, tá? Não são recomendação nem nada, mas eu acho que pelo menos um terço da carteira da pessoa em Tesouro Direto deveria ser de títulos que pagam cupons semestrais, certo? Para quê? Para reinvestir. Então vamos lá, no raciocínio. O Tesouro IPCA principal eu vou comparar com o imóvel, tá? O Tesouro IPCA principal é assim, ó, é que nem a pessoa que compra o imóvel na planta, certo? Espera o imóvel ser construído, espera as chaves serem entregues, saiu a bits e tudo mais, todos os outros imóveis serem vendidos, e aí ela ficou com aquele um lá, é o último da turma, certo? E aí ela vai vender aquele imóvel bem mais caro, certo? Porque vai ser o último da série, enfim, o mais privilegiado, etc. E ela vai ter um belo ganho na revenda, certo? Ela comprou e revende. Então ela tem o ganho na operação. Esse é o Tesouro IPCA principal, certo? Você entra com uma quantia, tem que esperar todo o desenvolvimento das coisas, tem que esperar o tempo passar, não tem jeito. E lá no fim você ganha um montão inteiro, né? Você ganha todo o capital. Já o IPCA 30 com juros é diferente. É como se você comprasse um imóvel pronto, e aí o imóvel pronto não é a mesma coisa que o imóvel na planta, porque o imóvel pronto é mais caro, então você paga um pouco mais caro, e só que aí você vai viver do aluguel, você vai receber aquele aluguel, certo? Mas você já vai ter que começar investindo uma quantia maior, né? E aí você vai usufruindo do aluguel, assim como no IPCA 2030 com juros. Então esse é o enfoque, certo? Então, quem gosta de ganhar o dinheiro pelo acúmulo do capital, vai no IPCA principal. Quem gosta de ganhar no aluguel, né, no cupom semestral, vai no Tesouro IPCA com juros, certo? Tesouro IPCA, certo? Por quê? Porque o pré-fixado desvaloriza. Ele não repõe nada. Ele paga tudo na renda. Então, Tesouro IPCA, que ele aumenta o cupomzinho conforme a inflação. A cada semestre o cupomzinho sempre é maior, pessoal. Percebam isso, tá? E o montante final também é reajustado pela inflação. Bom, então, por que eu acho que a gente tem que ter os dois tipos de título? Bom, a gente tem que ter o Tesouro IPCA principal, porque ele é o que dá a maior vantagem para o imposto de renda, porque a gente paga tudo no fim, apesar de pagar mais. E no Tesouro IPCA com juros, a gente paga menos imposto de renda, mas a gente está sempre pagando um pouquinho a cada vez que esse pouquinho é pago. Somar todos os pouquinhos dá menos que o IPCA principal, certo? Então isso eu já fiz um vídeo, já fui xingado também, mas a verdade é essa, tá? E o outro detalhe é o seguinte, o IPCA 35, ele tem mais prazo.
Então ele vai acumular mais juros compostos. O ideal seria que a gente tivesse um IPCA com juros e um IPCA principal de mesmo prazo, como a gente tinha até 2019. A gente tinha o IPCA 35 principal e o IPCA 35 com juros. Aí era perfeito de comparar. Agora a questão é assim, ó, como é que é o preço do... Vamos ver o VNA hoje, quanto está. Então tá aqui o site da Ambima. Ali, pessoal, R$ 3.621, tá? 3.621. Esse é o valor nominal atualizado. Esse é o valor que vai chegar lá no a preço de hoje, tá? Quando o IPCA 35 vencer, o principal, certo? IPCA principal 35, você paga 1.900 e recebe é o preço, você paga o preço 1.900, você recebe o valor 3.621, se o vencimento fosse hoje, tá? No caso do IPCA 30 com juros, você compra ele, paga 4.000 e recebe 3.621, muito parecido com o que acontecia com o prefixado 31, quando ele custava mais de R$ 1.000. Mas detalhe, você não recebe só o VNA você recebe no fim. Você recebe mais 19 cupons ao longo do caminho, começando o primeiro em 15 de fevereiro de 2022. Então vamos ver quanto que seriam esses 19 cupons. Quanto que é cada cupom, pessoal? Cada cupom é 2,95% do VNA. Então 3.621 com 47 vezes 2,95 dividido por 100. Isso aqui é o cupom bruto, certo? Cupom bruto. A gente tem que calcular tudo bruto, porque é assim que é feito o cálculo do preço. Então o que a gente vai receber, na verdade? A gente vai receber 19 cupons. A gente vai receber 106,83 vezes 19, mais o VNA, mais 3.621 com 47. A gente vai receber 5.651. Vamos voltar lá para a pergunta. Então, como é que fica a resposta? Paga 4.000 no título, mas recebe 5.600, certo? Então, recebe 1.651 nesse cálculo simplificado de lucro, né? De lucro bruto. E o outro papel, será que recebe mais? Bom, ele tem 5 anos a mais de prazo. Então eu acho que sim, recebe mais. Vamos ver aqui, ó. Então, 3.621 menos 1.900, vou calcular bruto também, vezes 2, recebe 3.442,94. Recebe mais, porque no IPCA 30 era 1.650, aqui são 3.442. Mas tem que esperar 5 anos. Tá? O porquê da diferença é porque ele tem mais prazo. Basicamente é isso. E o desconto com 5 anos a mais de prazo dá uma diferença maior. Por isso que o IPCA 45 é mais barato ainda. Porque ele tem mais 10 anos que o 35 ainda. Então 15 a mais que o 30. Bom, então sim, o IPCA 35 dá um rendimento bem maior. Só que aí tem um detalhe. Certo? Tem um detalhe. É muito difícil psicologicamente a pessoa suportar a marcação a mercado. Quer dizer, você teve pessoas que compraram esse título a um pouco mais de R$ 2.000 e vários meses atrás. E elas estão até agora perdendo para CDI, perdendo para poupança, perdendo pro, sei lá, pro que você quiser. Tá perdendo, certo? Se resgatar antes, está perdendo. Então muitas pessoas não conseguem suportar a pressão da marcação a mercado e acabam se perdendo no meio do caminho. Então tem que ter muita resistência psicológica e mental para isso, para ver o título desvalorizar e realmente ter a força de vontade de esperar esse vencimento em que você vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais. E qual seria a vantagem, então, que eu falo tanto, até sugiro ter um terço na carteira dos IPCAs com juros? A questão do IPCA com juros é o seguinte, é que esses 19 cupons, nesse exemplo que eu dei, eles fez de conta que pegou e gastou, certo? Pegou e gastou. Só que você tem que pegar esses cupons e reinvestir, certo? E reinvestir. Aí é que a coisa fica legal, porque quando eu compro um Tesouro IPCA principal, eu praticamente congelo a minha taxa.
Bom, a gente tem muitas coisas para fazer. Se a taxa estiver subindo, a gente vai comprar em aporte fracionado várias vezes, vai fazer o aporte constante, a gente vai fazer o aporte mensal constante, fracionado. A gente vai aumentar a nossa taxa média. Quando a taxa subir mais, a gente vai tentar comprar um pouquinho mais, certo? Sempre para ir melhorando a média e visando ao longo prazo, tá? Mas, quando a taxa sobe, o montante total se desvaloriza. E isso dói bastante, certo? E aí uma coisa legal é que é o seguinte, é que o Tesouro IPCA com juros, quando a taxa sobe, tá? Pode acontecer o que quiser com a taxa, pode acontecer o que quiser com o preço do título. O seu cupom não muda. Não muda. Nem no Tesouro IPCA com juros, nem no prefixado com juros, certo? E esse cupom que não muda, se a taxa subiu barbaramente, você vai comprar mais títulos mais baratos. Então você vai ter oportunidades de fazer aportes a mais, certo? Mesmo que o título não renda tanto quanto o IPCA 35, mesmo que o IPCA 30 não renda tanto quanto o IPCA 35 principal. Entendem? Então, esse é o meu motivo, porque eu quero ganhar comprando o apartamento na planta e vendendo, e eu quero ganhar também de algumas casinhas de aluguel. Tá? Esse é uma diversificação, é um jeito de diversificar em que a gente vai ganhar dos dois lados, certo? Porque, por exemplo, agora que o IPCA 30 e 40 pagaram no dia 15 de agosto, eu pude fazer reinvestimentos, pude reaplicar, certo? Com as taxas agora bem mais altas aí na segunda quinzena de agosto, certo? Que os meus membros sabem exatamente o que eu comprei, tá tudo lá. Então, pessoal, eu acho que é uma diversificação. Eu acho assim que a gente... não, mas então vai só no IPCA 35. Bom, quem tiver estômago para aguentar toda a oscilação e se manter firme, se manter no jogo e ficar comprando sempre, até que o Tesouro tire ele do rol, e quando tirar, colocar outro, vai continuar comprando outro e vai esperar aquele vencimento e vai receber e tal. Se você conseguir fazer isso e não ficar com aquelas ideias, mas agora a taxa subiu, quem sabe eu vendo e recompro, e não ficar com esses tipos de raciocínio, então siga em frente, tá? E outra coisa que eu falo bastante aqui, para a gente facilitar o nosso carrego, né? Às vezes de taxas mais baixas, né, em que não vale a pena realizar o prejuízo de marcação a mercado, é o seguinte, as taxas, a marcação a mercado está muito ruim, está muito desfavorável, tua carteira está muito negativa, investe um pouquinho em IPCA curto também, certo? Para ele fazer uma certa amortização, né? No vídeo que vai sair amanhã de manhã, pessoal, eu tenho toda a marcação a mercado que aconteceu em todos os títulos do Tesouro Direto no mês de agosto. Certo? Do dia 2, primeiro dia útil do mês ao dia 31, eu coletei os dados todos manualmente. Mas o vídeo ficou bárbaro, tá? Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. É isso aí, minha gente. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.